Unifor Esporte está começando. No programa de hoje você vai conhecer os torcedores mistos. E aí, já ouviu falar deles? A caminhada do Ceará no título inédito da Copa do Nordeste. Tem também todos os detalhes do 40º título cearense do Fortaleza. Fique ligado que o Unifor Esporte está no ar. E aí, tudo bom? Como você viu, o programa de hoje está com a bola toda. E para começar, vamos falar dos torcedores mistos. Você de casa, conhece algum? Pois é, a nossa equipe conferiu como fica o coração e a torcida deles que acompanha os seus times à distância. A reportagem é de Vitor Nogueira. Ansiedade, tensão e nervosismo. É dia de clássico, mas não o famoso clássico rei entre Ceará e Fortaleza, e sim Palmeiras e Corinthians. Essa galera aí são os chamados torcedores mistos, que são aqueles fãs de times locais e de outros estados. Isso é muito comum, principalmente no Nordeste do país, onde os times da região são pouco divulgados e as equipes do eixo Sul e Sudeste acabam tendo um grande alcance por conta das transmissões televisivas. Tava passando um jogo que era Corinthians e São Paulo, e durante o jogo, a minha irmã torcendo Corinthians e eu, para implicar com ela, fui torcer São Paulo. E aquele jogo lá, Corinthians virou a partida, São Paulo estava ganhando de 1-0, eu frescando e tal. E eu me lembro que o segundo gol foi até do Marcelinho, um gol de falta. Aí a partir daquele momento eu disse, vou torcer esse time. E comecei a acompanhar, a gostar, e minha família já torcia. A constante presença na mídia faz com que esses times se tornem presentes no dia a dia do torcedor nordestino, contribuindo para que esses torcedores não interpretem aqueles clubes como algo que pertence aos outros, mas que também pertence a eles. Mas será que existe preconceito por esses torcedores gostarem de times de outras regiões? Não é bem um preconceito, mas tem gente que não gosta e eu sempre entro na discussão, né? Defender que eu gosto dos dois times, que eu fui criado pelos dois times, não sei o quê. Mas tem gente que não gosta e fica palpitando e fica tirando algum tipo de brincadeira. Aí eu não levo a brincadeira e fica naquela discussão. Não importa se você é Ceará e Palmeiras ou Fortaleza e Corinthians. A palavra de ordem aqui é torcer. Em dias de jogos, local para assistir é o que não falta. Cada torcedor tem o seu lugarzinho preferido. Eu costumo assistir mais com a minha família, com uns amigos mais próximos, se reunir, como a gente está fazendo aqui, dentro de casa, ou então eu moro próximo a um barzinho, como é um jogo mais importante, eu ainda vou na sede de vez em quando, como é uma final, por exemplo, eu vou na sede, mas normalmente assim, com amigos. E na hora que entram em campo, qual dos lados é o escolhido? Times da região ou times de outros estados? Quando os dois vão jogar, eu torço pro Ceará, que é o meu time da terra, é o time que precisa mais, é o que eu realmente torço. E agora vamos dar uma pequena pausa. Mas no segundo bloco tem mais futebol falando dos títulos de Ceará e Fortaleza. Fique ligado que o Unifor Esporte volta já. Estamos de volta e vamos falar de Ceará. Em 2013, a equipe cearense bateu na trave da Copa do Nordeste, sendo eliminado nas semifinais da competição contra o Asa de Arapiraca, dentro do Castelão. Em 2014, também na Arena, o Vozão dava um passo a mais na disputa da grande final contra o Sport Recife e, mais uma vez, o time caiu. 2015 veio com esperança de ser um ano bem diferente, mas no mesmo palco, a Arena Castelão. E dessa vez a história mudou e, enfim, o torcedor alvinegro pode dizer: o Nordeste é alvinegro. Quanto tempo demora para que um sonho se torne realidade? Quantas vezes você pensou em desistir por não acreditar mais? Quantas decepções são necessárias para que o mundo caia sobre a sua cabeça e depois te faça explodir de alegria e emoção? Para a nação alvinegra, essas indagações podem ser repetidas, voltando um pouco no tempo. Só o Ceará mesmo que como é que diz, me encantava, me apaixonava. E desde pequeno eu sempre
qualquer loucura que eu precisasse fazer, eu faria para vir para o estádio. O amor que a gente tem pelo Ceará é maior que tudo. A única forma de podermos expressar é com um grito na arquibancada. E nessa vida centenária do Vozão, as páginas da história resolveram dar um novo capítulo: a conquista do Nordeste. Capítulo esse que representa o maior título do futebol cearense em mais de 40 anos. E começou a ser escrito numa enorme decepção frente ao Asa de Arapiraca em 2013. Foi ali que o Ceará viu Léo Gamalho calar mais de 52 mil pessoas em pleno Castelão. Acabou, naquele momento, tirando o sonho de milhões. Isso o torcedor do Ceará ele já relembra, né? De outros jogos. Foi doloroso, foi triste. Já no ano do centenário, tudo estava indo bem. Lutando em campo, o Vozão empolgava. Passou pelo Vitória de Salvador nas quartas e América de Natal nas semifinais. E para finalmente conquistar o Nordestão, faltava o poderoso Sport Recife. Adversário forte, não mais que a fé do Alvinegro. O time goleou o Vitória, o time vinha embalado, era o melhor ataque disparado. Apesar do resultado de 2-0 lá, a torcida estava acreditando. Se a torcida jogava junto com os jogadores, por que não acreditar? O capítulo da grande conquista nunca esteve tão perto de ser terminado. Era a grande oportunidade frente a 61 mil pessoas. Sinceramente, eu sou um cara assim, insensível para muita coisa, mas com o Ceará não tinha como. Foi sair do estádio chorando. Novamente, alvinegros haviam sofrido a dor de uma decepção. Página seguinte, a história não acabou. Mãos calejadas de tanto tentar nunca desistem do sonho. E nessa parte da jornada, 2 pontos nos confrontos contra Fortaleza e River do Piauí. Vitória e novo empate contra o Botafogo da Paraíba. Depois, 6 pontos contra o River e Fortaleza. Primeira colocação do grupo. Nas quartas de finais, o Ceará passa fácil pelo Salgueiro nas 2 partidas. Depois, um velho conhecido que já estava cansado de repetir as mesmas linhas ainda nesse longo capítulo. O Vitória da Bahia havia sucumbido 2 vezes e tentou de tudo para fazer a sua própria história de uma forma diferente. O tabu foi feito para ser quebrado, aí vem logo aquela dúvida. Poxa, logo esse ano... Não, nada disso. Ceará na final. Outra vez, mais uma oportunidade perfeita de um fim de história. Só que agora, em vez do Sport, o Bahia de Maxi Biancucci, Chiesa e ele, Léo Gamalho. No primeiro jogo, pressão do Bahia e frango histórico do goleiro Jean, que aceitou o defensável chute de Ricardinho. Parecia que os últimos parágrafos estavam sendo concluídos. Trazer uma vantagem enorme para cá. Acho que um dos melhores dias da minha vida, com certeza. Eu confesso para você que depois de 2013, 2014, por mais que o Ceará tenha ganho de 1-0, roda um filme na cabeça. E para que o ponto final fosse definitivo, não haveria cenário melhor que o gigante da Boa Vista. Justamente ele que foi o palco das grandes decepções frente ao Asa e ao Sport Recife. Mas naquele dia 29 de abril de 2015, era hora de escrever: o Nordeste é preto e branco. O valente Bahia até assustou. Cruzamento, bateu pro gol, Luiz Carlos tocou na bola. Mas Charles... Ricardinho de novo, cruzou pra área, Charles de cabeça! Gol! E Gilvan fizeram com que todos os alvinegros tivessem a certeza de que ninguém mais iria transformar o sonho em pesadelo.
Os quase 64 mil torcedores que assistiram o ato final da conquista do Nordeste, enfim poderiam gritar, e ainda de forma invicta, o que havia ficado preso na garganta durante um longo tempo. O Nordeste é alvinegro, é preto e branco. O Nordeste é nosso. O Nordeste é Ceará. E vamos continuar falando de festa. Outro time que vinha batendo na trave nos últimos anos era o Fortaleza. Em 2012, no estádio Presidente Vargas, o torcedor do Leão viu seu time ser vice-campeão cearense diante do maior rival. Em 2013, o ano foi mais frustrante pelo time não ter conseguido chegar nem na final do Campeonato Cearense. Em 2014, veio novamente mais um vice-campeonato dentro da Arena Castelão. 2015 chegou e com o peso do título dobrado, pois além de sagrar campeão cearense, evitaria o pentacampeonato alvinegro. E sim, o ano começou diferente, com o tricolor voltando a ser de aço. Naquele dia 3 de maio, chegava a vez do Leão. Após levar um gol aos 45 minutos do segundo tempo, Cassiano, 2 minutos depois, empatava o jogo para o tricolor e colocava fim a uma espera de 4 temporadas sem levantar nenhum troféu. Mas a história não começa aqui. Era dezembro de 2014, quando depois de mais uma eliminação na Série C contra o Macaé, o Fortaleza dava o primeiro passo rumo a uma mudança. Quis o destino que o ex-presidente e campeão Jorge Mota assumisse o clube, mesmo cercado de muita desconfiança. Como aquele ditado diz, né? Time ganha jogo, diretoria ganha campeonato. Quando a gente tem uma diretoria que está trabalhando em todos os sentidos e agregando a torcida ao trabalho deles, eu acho que o caminho mesmo é que o Fortaleza volte a se tornar grande. Depois dos vexatórios resultados entre 2011 e 2014, onde o torcedor viu o seu Leão amargar 2 vice-campeonatos e, de quebra, viu seu maior rival ser tetracampeão cearense, havia espaço apenas para 2 sentimentos: tristeza e esperança de dias melhores. Eu creio que fica essa dor mesmo no coração do torcedor tricolor, porque a gente via que era possível conquistar o título, apesar da diferença de elenco entre o nosso time e o do rival, que eles estão na Série B, tem um investimento maior, mas a gente sabia que era possível. E ficava sempre aquele gostinho de podia ter sido dessa vez. Uma sensação de quase e que uma hora nós iríamos conseguir. Mas será que 2015 começou realmente de forma animadora para o torcedor do tricolor de aço? Poucos acreditavam que aquele time instável do início do cearense iria chegar tão longe. Após um empate sem gols contra o Quixadá na primeira rodada e de uma vitória suada contra o São Benedito por 3-2, o Fortaleza conhecia sua primeira derrota na competição frente ao Icasa. E a desconfiança só aumentou com um empate por 1-1 contra o Horizonte dentro do PV. A equipe não jogava bem e os resultados não favoreciam aos comandados de Neido Xavier. No retorno do Grupo A1, ainda na primeira fase, o Fortaleza decepciona mais uma vez e empata novamente contra o Quixadá. Estava tudo indo muito mal no cearense. O Fortaleza até corria o risco de não se classificar para a segunda fase do estadual. Seria vergonhoso para a torcida, mas o Fortaleza acordou e partiu para cima do São Benedito. Saldo daquela tarde no Horizonte, 5-1 para o Leão e a autoestima voltando ao PC. Dali para frente, o Fortaleza venceria o Icasa por 1-0 e o Horizonte por 3-1, classificando-se para a segunda fase. A situação estava se normalizando, mas veio um empate frente ao Maranguape na primeira rodada. Certo que até veio a vitória contra o Guarani do Juazeiro por 1-0, mas a derrota para seu maior rival foi demais para Neido Xavier. Caímos de novo, mas nos erguemos. E a confiança dos tricolores se renovou com a volta de Marcelo Chamusca, um treinador que parecia predestinado a reerguer um gigante que estava cambaleando bastante na temporada. Com ele, o Leão já devolve a derrota para o Ceará na primeira partida do novo comandante, 2-1, e fim de um tabu de mais de 1000 dias sem vencer o rival. Um pequeno alívio para quem nunca deixou de acreditar. Jogos sempre lotados e a gente pode pegar esses jogos decisivos que o time acabou perdendo nesses 4 anos, sempre com um público excelente. E eu não acho que a torcida perdeu a fé, sempre apoiou. Com um peso enorme tirado das costas, os tricolores vão avançando. Chegam às semifinais contra o Icasa, vencem no Romeirão e seguram a vantagem no Castelão. Próximo desafio, o maior rival.
Na primeira partida das finais, o Leão se aproveita de um Ceará sonolento e vence por 2-1. O título, que demorou 4 anos para chegar, enfim, poderia estar chegando. Ainda assim, o sofrimento tinha que estar ali. É claro, mas se não fosse, não seria Fortaleza. Essa foi a tônica daquele 3 de maio de 2015. Daniel Sobralense até fez essa pintura para tranquilizar mais a nação tricolor. Mas o futebol é como a vida, imprevisível, belo e traiçoeiro. E mais um turbilhão de coisas que o faz ser único. O Ceará empata e vira a partida em questão de poucos minutos. O choro na arquibancada tricolor era evidente. A decepção comovia. O Fortaleza deixaria novamente o título escapar? O que eu posso dizer? Passou na minha cabeça de novo os mesmos episódios antigos. Porque era um sentimento que passava dentro do nosso coração de que, mais uma vez, ia escapar da nossa mão no último minuto. Uma explosão tomou conta do lado tricolor da cidade. Cassiano, o improvável herói que dava o 40º título estadual para o Fortaleza e que tirava o pentacampeonato do Ceará. Agora, a fiel torcida do Leão poderia comemorar. Aí veio aquele gol aos 48, 47 do segundo tempo, aí foi pra explodir, foi demais. Do jeito que foi melhor ainda, sabe? Sensação, como é que eu posso dizer, indescritível, foi maravilhoso. E aquele gol, acho que lavou a alma de todo torcedor tricolor, de todo torcedor do Leão, que pôde enfim comemorar um título que estava engasgado na garganta, assim, desde 2010, que a gente não gritava o grito de campeão. Acho que descrever com palavras, assim, nada vai chegar à altura do que foi estar lá naquele momento. É combativo, aguerrido, vibrante e forte. Mas se fosse para botar um, acho que é combativo, que é um time que luta até o fim. Acreditar, fé. Porque em todos os momentos difíceis o Fortaleza mostra que dá a volta por cima e consegue se reerguer. E assim encerramos o Unifor Esporte de hoje. Quer fazer parte da nossa equipe? Segue a gente na nossa fanpage facebook.com/Unifor Esporte. Você também pode ligar para a gente pelo telefone 3477-3422. Então é isso. Até a próxima. Tchau!